está fazendo a transmissão. Tony, prazer em estar com você aí de novo. Também, o prazer é todo meu, Monte. Você sabe que você é uma pessoa que mora no meu coração e não paga aluguel. Tá bem. A experiência ontem daquela maratona, eu acho que não é bem sucedida. Eu cansei, fiquei 2 horas esperando. Muito tempo demais. E dia 28 de junho teremos 10 horas, com a Daniela Mercury apresentando. É mesmo. Mas é muito tempo. Vamos iniciar? Vamos. Vamos. Depois Maria Berenice entra e a gente dá continuidade. Então, boa tarde, não é? Para todos vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Muito feliz, Tony, de rever você, não é? E deixar um abraço para toda a sua família, para o grande maridão seu. E você, Luiz Motti, que eu já o conheço, não tenho muita aproximação como eu tenho com o Tony, mas que você é uma das pessoas que muito nos inspira nessa luta e na valorização da pessoa, do movimento LGBT. Então, eu gostaria de iniciar com o Tony, para nos atualizar como é que está a questão dos avanços e desafios que nós temos daqui para frente, porque nós ganhamos um grande espaço, né? Que é a questão agora da doação de sangue, que foi aprovado, foi uma grande luta, tá certo? E a questão da criminalização também, essa foi outra luta maior ainda, e nós continuamos juntos. Eu agora, como deputada federal, quero continuar junto esse trabalho, levantando sempre as grandes bandeiras que eu acredito nesse mundo que cabe a todos nós, com muito respeito, com muito carinho, com seu emprego, com a sua sobrevivência. Então, Luiz Motti, não sei se você já tem algumas informações sobre a minha pessoa, eu fui vereadora durante 4 mandatos e sempre levantei essa bandeira da questão do movimento LGBT com muito respeito e abri as portas da Câmara. Antes já tinha tido um outro deputado, um outro vereador que já também tinha essa prática, mas eu fui, intensifiquei, criei a lei do Dia Municipal, criei a lei do Dia Municipal das Lésbicas, dia 29 de agosto, fui uma lei muito importante, a questão da prefeitura não fazer convênios, nem aceitar bandas e músicos que cantem músicas que menosprezem o movimento LGBT, a mulher. Então, nós fizemos várias, foi um total de 12 leis e indicações que nós fizemos para o movimento LGBT. A última que eu fiz foi em 2018, foi sobre a questão da fixação de cartazes no comércio, nas lojas, para a questão do respeito e da não discriminação à pessoa gay, lésbica, trans e assim por diante. Como também eu fui a primeira pessoa que nomeei uma mulher trans para o meu gabinete de vereadora aqui em Maceió. Aliás, primeiro eu nomeei no Executivo de Maceió. E agora, como deputada, eu a nomeei no meu gabinete a nível de Brasília. Ela fica no gabinete de Maceió e tem contribuído muito para o nosso crescimento, que é a Fabíola Silva. Tá? Então, é um trabalho que eu tenho incessante, as orientações que muitas vezes eu recebo do Tony, as dicas. Nós temos agora essa grande luta aqui da pandemia, a questão da fome, a questão da invisibilidade, que é muito grande desta comunidade. E ela está assim, escancarada agora aqui, Tony. O Messias, que é o representante da Aliança, é um grande militante aqui, ele está fazendo um trabalho muito bom, fazendo levantamento, correndo atrás nas secretarias, pedindo doações, porque as pessoas estão com fome, perderam o seu ganha-pão, muitos viviam de bico, a questão do emprego aqui é terrível, não existe, há uma discriminação muito grande, tá certo? E a questão também que nós vemos que é a preparação, né, que é uma luta que nós temos, e aí eu sei que o Tony também luta muito por essa questão da educação, da formação,
para se melhorar o nível. Então, eu fico muito triste quando eu ouço que o nosso estado de Alagoas é um dos mais violentos do país, não é? Quanto ao movimento LGBT, quanto às pessoas. Mas eu tenho lutado, quero junto com vocês cada vez mais melhorar a vida e fortalecer. O que eu digo muito é que a gente precisa fortalecer e empoderar as bases, empoderar as associações, para que elas se sintam, que melhorem sua autoestima, né? Isso é muito importante. É uma baixa estima, é uma desvalorização, é um toma lá da cá, e a gente tem que mudar muito essa relação, a valorização do ser humano, dos direitos humanos e como nós podemos trabalhar. Então, eu continuo nessa luta, porque acredito. Há 2 anos, praticamente, eu enfrentei aqui um processo diferenciado, que foi uma jovem que teve sua orientação sexual aos 14 anos já definida, né? Hoje é o Isaac, e nós enfrentamos a justiça, fomos à escola, demos maior visibilidade. Ele também tem uma mãe que é muito boa, uma mãe que aceita, que respeita principalmente, que é a Rose, e nós tivemos assim um processo um pouco doloroso, porque era novo, tá? O jovem tinha 14 anos, agora já está com 16 anos, que é o nosso querido Isaac, tá certo? Mas, para isso, a gente deu a oportunidade dele, como jovem aprendiz, e trabalhar, tá? Isso a gente se preocupa muito. Ele precisou mudar de escola, porque estava muito difícil a convivência, e hoje ele é presidente de Grêmio, né? E aí eu fico muito feliz, porque é por aí que a gente precisa orientar, é melhorar essa autoestima, é fazer com que eles saiam desse casulo, porque é um conflito muito grande, não é? Dentro de cada um. Então, eu tenho feito esse trabalho e isso me deixa muito gratificada, né? Porque eu consigo, né, tentar, né? Eu digo sempre que é transformar a sociedade sozinha, não, mas no conjunto a gente consegue fazer muito. E aí você, Luiz Motti, Tony e tantas outras pessoas, Maria Berenice, me inspiram muito, né? E me encorajam, porque a discriminação e o preconceito, ele é real, ele não é faz de conta, ele é real. Então, Tony Reis, com você, aí para você iniciar o nosso bate-papo. Primeiro, querida deputada Tereza Nelma, é um prazer muito grande estar com você. Quero fazer uma saudação primeiro ao meu decano, que é o professor Dr. Luiz Motti, essa pessoa que me ensinou tudo o que eu sei, muito do que eu sei veio desse homem, que em 1982, no Programa Livre, eu assisti o Motti e falou assim, quando eu crescer igual a ele. Cresci e hoje vi que ele tinha o CGC naquele tempo, daí eu conheci a Rogéria e conheci o Motti. Eu falei, eu quero ser igual a esse cara aí. Então, o Motti me inspira demais, ele me emociona em falar, é uma pessoa que sempre acompanhei, trocava mensagem com ele. Fui morar na Europa. Antes da Europa, mandava carta para ele, ele mandava panfletinhos. Então, o Motti está no meu coração e não paga aluguel. Estou feliz que ele está de volta. Ele estava em Roma, foi resgatado pelo Itamaraty. Então, que bacana, Motti, ver você aí com saúde, nessa casa maravilhosa, na Bahia. Eu tenho uma admiração por você, assim, todas as admirações possíveis, e eu vou reconhecer isso sempre nos meus artigos, nas minhas ações, nas minhas palestras. Você, para mim, é um grande inspirador. Deputada Tereza Nelma, você, para a gente, é a segunda parlamentar no Brasil com mais projetos aprovados para a comunidade LGBTI. Nós temos outro candidato, que é o Daniel Coelho, de Pernambuco. E você, eu tenho tudo isso arquivado, todos os teus projetos. Parabéns pela tua disponibilidade, parabéns pela tua forma de ser. Você é a aliada, o número 1 das aliadas, sabe? Aquela mulher hétero, que gosta de homem, mas que vai lá, faz as leis,
articula e aprova e faz com que o prefeito sancione. Então, isso é importante, porque o processo legislativo é muito longo, é muito difícil, é muita barreira, é uma briga de foice no escuro, e você vai lá e consegue fazer. Então, a tua luta pelas pessoas com deficiência, a tua luta pela assistência social, pela nossa comunidade, pelas mulheres, enfim, seu trabalho é maravilhoso. Com relação ao que você pediu para eu falar, nós estamos muito felizes. Eu fui lá pegar na minha estante a Constituição Federal. Eu sempre penso, e com os nossos advogados, a gente quer que a Constituição Federal seja cumprida. E isso, o nosso querido ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a solução para o nosso país está aqui. Nós temos que cumprir a Constituição Federal, nem mais nem menos. Se tiver alguma coisa, a gente vai lá, verifica. Essa, sim, é o livro que nós temos que seguir no nosso país como laico. E, a partir disso, aqui fala que todos são iguais perante a lei, não haverá discriminação de qualquer natureza. Nesse sentido, a gente tem esta Constituição de 1988, infelizmente, nenhuma lei foi aprovada no Congresso Nacional. E aí, então, o que nós fizemos? Já que não foi aprovado, nós mudamos de prédio, fomos para o Supremo Tribunal Federal com todas as demandas, e aí nos aliamos com vários partidos políticos, várias instituições, e conseguimos a primeira questão, que foi o casamento igualitário, que foi uma luta imensa. Eu brinquei com o mote que eu gastei 6 ternos naqueles corredores, levando os memoriais, conversando com todos os ministros, com as ministras, e unanimemente eles reconheceram que nós temos o direito a compor uma família, como qualquer outro. Depois conseguimos a questão da mudança da mudança de nome e sexo, que foi a questão da identidade de gênero. Também agora, nessas 2 últimas semanas, conseguimos que agora é proibido a questão de, pode sim discutir nas escolas a questão de gênero, sexualidade e diversidade sexual. Unanimemente, tanto uma da cidade de Novo Gama, como de Foz do Iguaçu. E tem mais outras 13 que nós temos ações dentro do STF e que a gente vai ganhar unanimemente. E também, na última sexta-feira, dia 8, conseguimos, e isso o professor Dr. Luiz Motti conseguiu, começou toda essa luta e a gente continuou, que era a questão da doação de sangue. No Brasil, a gente sabe que a nossa comunidade de gays, outros HSHs e pessoas trans tem maior número de pessoas com HIV, mas não é todo mundo, não é toda a comunidade. 85% da nossa comunidade não tem HIV. Então, e por que essas pessoas não podem doar sangue? E realmente era discriminatório, e o STF também nos brindou com essa nova vitória. E sempre baseado na Constituição. Eles não legislaram, só interpretaram os artigos que falam da dignidade humana e da não discriminação. Então, eu gosto disso, eu acho que foi uma forma de a gente nos articularmos com os advogados. Nós temos hoje 92 advogados e advogadas em todo o Brasil. Trabalhamos muito com a OAB, muito com a doutora Berenice Dias, muito bem articulados. Então, eu não faço absolutamente nada errado, eu consulto nossos advogados. Sabe, dá para falar isso, isso não pode falar, como deve ser falado. E sempre respeitando e sendo pluripartidário. Nós temos que trabalhar com o pessoal do PSDB, temos que trabalhar com o pessoal do PT, do PSOL, do Democrata, do PSL. Eu não discrimino político nenhum, porque nós precisamos de todos eles para que votem para a gente. Então, nesse sentido, isso seria a minha primeira fala, deputado. Então, a gente foi vitorioso, vamos continuar ainda, mas nós temos alguns desafios que eu posso falar no segundo momento aqui nesse debate. Agora eu quero conversar um pouco com o professor Luiz Motti, para aqui, quando a gente vai ler e lembra, né, que em 1985, o professor Luiz Motti, na época só se tinha fax, ainda não tinha a internet, né?
ele conseguiu fazer uma mobilização e fez com que o Conselho Federal de Medicina retirasse a patologia de homossexual daqui do Brasil. Foi antes da Organização Mundial da Saúde, que só aconteceu isso em 1990. Então, o professor Luiz Mota, o senhor está sempre à frente, né, dessas causas, dessas situações. Eu imagino o quanto o senhor não deve ter sofrido, né, para levantar essa bandeira nessa época lá atrás. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse, tá certo, dessas lutas, dessa perseverança, né, que é muito forte, né, para que a gente continue dando luz a esse tema que para nós é muito caro. Pois bem, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com a deputada Tereza Nelma e com o meu colega e discípulo, e hoje meu mestre, né, Tony Reis, professor doutor. É um exemplo, ambos são exemplos de humanistas, não é, que se preocupam não em querer privilégio para as minorias sociais, mas querer direitos iguais, nem menos nem mais. De modo que eu confesso que eu não sabia que a deputada Nelma tinha tantos projetos, 14, parabéns, né? Que maravilha, né? Eu sempre achei Marta Suplicy a grande amiga, a grande companheira de luta dos LGBTs. Infelizmente, ela, por certas posições, ela foi muito discriminada, não é, inclusive por lideranças gays, mas eu não me esqueço, né, do quanto Marta Suplicy lutou, não só teoricamente, como sexóloga, escrevendo livros sobre educação sexual e falando sobre orientação sexual, né, mas como deputada, né, ela foi fundamental na luta sobretudo pela união estável, que na época não podia se falar em casamento gay, porque aí não seria jamais aprovado. Mas ela fez várias atividades em Brasília, o Tony participou, o David, o marido de Tony, eu participei. Pois bem, além de Marta Suplicy, né, você, Nelma, está na história como uma grande aliada, não é? Eu fico feliz de ter em Alagoas, um estado conservador, assim como a Bahia, como Sergipe, ter uma mulher corajosa, né, com cabelo na venta, como se dizia antigamente, né, uma mulher forte, como está escrito na Bíblia. Quem encontrará uma mulher forte? Aí está. Nós encontramos em Alagoas Nelma, que eu já conheço de muitos carnavais, palestras que eu falei, ela estava logo na primeira fileira, participando, contribuindo. Pois bem, e Tony é essa pessoa fantástica. Eu digo sem nenhuma falsa humildade que o movimento homossexual brasileiro, hoje chamado de movimento LGBT, teve 3 nomes fundamentais para a sua construção. João Antônio Mascarenhas, um advogado gaúcho que morava no Rio de Janeiro e que foi o primeiro, não é, a articular o jornal Lampião, a trazer conferencistas internacionais para falar no Rio de Janeiro. O segundo fui eu, que de 1980 até os anos 2000 e pouco, eu fui o gay mais midiático, muito mais conhecido que Jean Willis, que Tony Reis, que qualquer outro, né? Eu fui em tudo que é programa, desde o Flávio Cavalcante, Jô Soares, enfim, todos eu fui. E depois, né, Tony se tornou o terceiro grande articulador do movimento. O movimento LGBT deve muito ao Tony. Acusam Tony Reis de ser igual o PSDB, ficar no muro? Não. Sabe dialogar. Ele quer dialogar. Ele vai até, explora o máximo, seja quem for o adversário, seja o Marcos Feliciano, seja a ministra Damares, ele quer tirar dessas pessoas o que eles podem contribuir de uma fala positiva para o nosso movimento, porque vão ajudar a outras pessoas que são preconceituosas a repensar. Quando o Papa falou, quem somos nós para julgar os homossexuais, né? Apesar do Papa ter um histórico terrível
como cardeal no em Buenos Aires, né? Que chegou a dizer, o cardeal, hoje Papa Francesco, ter dito que o casamento gay era uma armadilha do diabo. Está escrito isso, mas ele se tornou um líder internacional, mundial, e que falou essa frase fantástica: quem somos nós para julgar ou para jogar pedra nos homossexuais? Então, fico feliz de estar aqui. Bom, eu tive... Você falou, Nelma, muito bem, da violência contra a comunidade, o segmento LGBT. Eu, quando fui um menino de família burguesa em São Paulo, estudei no seminário, muito católico, etc. E eu nunca vi um gay, uma travesti na minha infância e na minha juventude. Não havia visibilidade, não havia espaço para essas pessoas. Pois bem, me casei, depois de me formar, de fazer mestrado, doutorado na França, etc. Mas, no fundo, eu era um gay mal resolvido. Era o que os psicanalistas chamam de ego distônico. O meu ego, a minha essência, estava fora de sintonia, desintonizado, ego distônico. E queria ser heterossexual, porque eu tinha medo da homossexualidade. Eu sofria da homofobia internalizada. Pois bem, eu não sabia nem sequer como é que escrevia homossexual, se era com S ou com 2 S. De tal modo, havia esse complô do silêncio contra os amantes, né, que escondem o seu amor. O amor que não ousava dizer o nome, como disse o Oscar Wilde. Pois bem, então eu me casei, 5 anos de casado, depois vi que era um engano, né? E para não continuar enganando, eu decidi, eu avisei para minha mulher, né, que não dava certo, que éramos jovens, podíamos recomeçar a vida, etc., e vim para a Bahia. E eu encontrei um namorado aqui, que foi o que me ajudou a fundar o Grupo Gay da Bahia, e estávamos tranquilamente, discretamente assistindo o pôr do sol no farol da Barra, quando um machão homofóbico, certamente mal resolvido com a sua própria sexualidade, percebeu que a gente era gay e, na hora que eu me levantei, me deu um bofetão na cara. Eu nunca tinha apanhado de adulto. Procurei um policial para denunciar, mas não havia nenhum perto. E daí eu vi da importância de lutar contra a homofobia. Porque se eu, um professor universitário, não é, um homem maduro, apanhei de um homofóbico, né? Quanto não deviam sofrer e não sofrem as bichinhas pobres, as negras, as travestis de periferia, etc. Então, daí, fundamos o Grupo Gay da Bahia. E a primeira ideia que eu tive, 2 ideias fundamentais. A gente precisava documentar os assassinatos, a violência, para dizer que a gente não estava querendo privilégios, mas que a gente estava querendo a sobrevivência. E daí comecei a coletar em jornais, em revistas, na rádio, não havia fax, não havia xerox, não havia internet. Consegui, através de recortes de jornais, documentar todos os assassinatos que a gente tinha acesso, e daí a publicar os relatórios anuais, que esse ano completou 40 anos. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos de LGBT, de mortes violentas e de suicídios. Em 2018, foram 329 mortes violentas, 90% homicídios e 10% suicídios. Essa semana, um belo trans que você tão belamente defendeu aí e fez que ele conseguisse ser minimamente respeitado na sua cidadania, foi assassinado. Não, se matou em São Paulo. Um negro lindo, 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 um homem trans. Triste essas notícias. Então, eu notei também que era fundamental excluir da legislação brasileira o único entrave que existia era a postura seguido pelo INAMPS, o INSS, na época, que classificava o homossexualismo como desvio e transtorno sexual, seguindo o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, fiz essa campanha, 16 mil assinaturas, uma dificuldade, tudo no correio, tudo à mão, não era nada o mimeógrafo, não é a álcool ainda à mão. E daí pessoas importantes assinaram, Ulisses Guimarães, artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a filha do Getúlio Vargas, a Ivete Vargas, que era uma deputada progressista, e 8 associações científicas assinaram, muitos deputados, muitos vereadores e tal. E daí,
em 1985, o Conselho Federal de Medicina excluiu o homossexualismo da condição de desvio e transtorno sexual, 5 anos antes da ONU. De modo que essa foi uma conquista fundamental, né, um exemplo de marketing social, de luta, e que deu aos homossexuais a condição, e LGBTs em geral, a condição de cidadãos saudáveis. Homossexualidade não é doença, não é crime, não há nenhuma lei que condenasse a homossexualidade. Desde o tempo da Inquisição, quando foi decretado o primeiro Código Penal, em 1835, se eu não me engano, não, 27, pois bem, e não e é saudável, ou seja, não é doença. De modo que essa foi considero a primeira e uma das mais importantes vitórias do nosso movimento. Muito bem. Quero dar boas-vindas aqui à doutora Maria Berenice Dias. Já acabou de entrar. Demorei porque deu uma confusão, disseram que era para entrar pela internet, enfim, então foi pela página, sabe? Mas deu tudo certo. Estou aqui, já vi meu queridíssimo amigo Motti falando, que sempre me emociona a história de vida dele, ele é um exemplo para todos nós. E a senhora também, né? Muito bom ver alguém comprometida, sabe? Acho que isso é importante, acho que é o sentido da cidadania. E o Messias, que eu amo o Messias, ele é um querido, ele tem uma admiração pela senhora que não imagina, né? Então, eu queria muito conhecê-la e cumprimentá-la, sabe? Por abraçar essa causa que eu acho sempre tão invisibilizada, tão excluída, tão discriminada, bem como o Motti está falando. Então, é importante esses espaços de fala, sabe, como o seu, né, nessa busca de visibilidade, de reconhecimento e de respeito a esse segmento tão vulnerável. Acho ótimo reencontrar a senhora, porque a senhora esteve aqui muito rápido, né? Aí eu ainda não tive o prazer, né, da gente sentar e conversar demoradamente, para que a gente estreite mais ainda e tenhamos mais ideias de como nós podemos fazer com que essa visibilidade ela realmente aconteça e haja esse respeito que tanto nós precisamos. Quando eu fiquei agora ouvindo a história do Luiz Motti, para mim é novidade, eu pensei que ele era baiano, mas ele não é baiano, né? Então, a gente conhecendo a história, né? O quanto quanto sofreu internamente, né? Aquela questão do ser ou não ser, de tentar assumir, de fazer. Aí eu fico vendo essa questão dessa violência, porque é uma violência muito grande, a violência pessoal, aquela violência intrínseca ao ser humano. E aí, quando eu vejo a situação do Isaac, hoje Isaac, né? O quanto ele sofreu, e a mãe me falando que quando ele, aos 14 anos, elas duas, na época, estavam tomando um banho, tá certo? Ela era a filha dos sonhos dessa mãe, tá certo? Essa mãe já tinha tido 2 filhos, e ela era a terceira, e era uma menina. E era o que ela gostaria muito de ter, essa menina. E ela disse que nesse dia, no banho, após o banho, as duas foram assim em frente ao espelho, e a filha perguntou: mãe, você se vê nesse corpo? E a mãe disse: me vejo sim. Ela disse: porque eu não. Saiu correndo e se trancou no quarto. Foi a primeira tentativa que ela teve na época de tentar o suicídio, de não querer ver ninguém. Entender? Essa mãe começou a correr, tá? A procurar entender, e com o passar do tempo ela pediu para cortar o cabelo, tá? E foi cortando, ela tinha um cabelo grande, foi cortando o cabelo, e um dia eu em casa, mexendo no Zap, que é a única coisa assim que eu fiquei fazendo, entra em contato comigo uma amiga dessa mãe, dizendo assim: Tereza, tem uma amiga minha que precisa de socorro e você é a pessoa que pode ajudar. A mãe já não sabe mais o que fazer,
com a filha. Eu, então me diga, vou tentar ajudar, vou ver o que é que eu posso fazer. E me deparei com essa situação. Para mim foi novo, mas eu disse, não pode ter sofrimento, sabe? Eu luto muito, porque o sofrimento ele perturba muito a cabeça. E começamos um processo, e aqui em Alagoas nós temos um juiz muito bom, que é o doutor Vladimir. Maravilhoso, amigo! Maravilhoso. E ele aceitou, né, o desafio, que era o primeiro caso, aí eu fui buscar, Tony Reis mandou material para nós, Marina mandou material para nós, do Rio Grande do Sul, de outros lugares, e o problema maior era porque era de menor, 14 anos. E o juiz perguntava, o medo é depois mudar de opinião, entende? Mas o Isaac mostrava para nós muita segurança, muita determinação, né, no que ele queria, e nós conseguimos, né? O registro dele hoje é o Isaac, tá certo? E eu fico pensando, Luiz Motti, Tony Reis e doutora Berenice, quantos jovens sofrem em casa hoje, né? Não é nem ontem, é hoje, né? Com esse preconceito, com esse não. Eu agora, no momento, eu tenho meu cozinheiro aqui é um cozinheiro, é uma experiência nova, viu? E ele é assumido, é gay assumido, uma maravilha, a experiência está sendo para nós aqui. E ele contando para mim como foi que ele disse que desde pequeno ele se sentia diferente, entende? E que ele chega a ser uma pessoa feliz. E a família dele tem até uma certa condição, mas ele vive de casa em casa, alugando com amigos, como ele é cozinheiro. E eu perguntei, por que você não mora, então, com a sua irmã, que a sua irmã mora sozinha? Porque a minha irmã não me aceita. Só a minha mãe, mas a minha mãe se foi. Meus irmãos não me aceitam. Então, eu me dou bem com a minha irmã por telefone, tá certo? Mas não dá para a gente conviver. Tem irmão meu que não quer nem me ver, quer desconhecer até que é meu irmão. E eu disse, como é que a gente vai poder trabalhar essa situação? E ele me dizendo que a casa que hoje a irmã, acredito que mora, a mãe dizia que a casa ia ser para ele, porque ele precisava ter uma casa que todos os outros já tinham. Mas até isso, até agora, não foi resolvido. E ele vive de aluguel, né? Então, eu fico vendo... Que bom que encontrou, hein? Que bom que ele te encontrou na vida dele. E ele está aqui. E eu fico assim pensando, né? Meu Deus do céu, quando? O que nós podemos fazer mais, né? Para que esse preconceito tão arraigado dentro das pessoas, a gente possa mudar, né? A gente possa trabalhar melhor para que diminua tanto essa questão perturbadora, porque isso perturba a mente, dá distúrbios seríssimos, quantas pessoas desequilibradas, são esquizofrênicos sociais, né? Pessoas que a gente não entende, né? Como nós podemos, né? Tony Reis, Luiz Motti, né? Você, Berenice, como nós podemos fazer mais, né? Eu ainda acho que a gente faz um pouco, mas como nós poderíamos fazer mais? Porque é no nosso dia a dia que está esse preconceito, que está essa discriminação, essa homofobia tão perturbadora para todos nós. Porque às vezes eu digo assim, não tem nada demais respeitar o outro, respeite. Deixe ele como é. A minha recepcionista hoje é uma mulher trans, né? O meu gabinete sempre foi muito democrático e plural. E algumas pessoas até se assustam, mas depois de um ano já estão se acostumando de encontrarem a Fabiola, né? E já estão respeitando, né? Essa semana eu vi algumas pessoas fazendo algumas homenagens, eu coloquei uma foto minha da Fabiola, tá? E outras pessoas também, Tereza, parabéns, Luiz, mas antes essas mesmas pessoas me trataram, como é que você aceita? Eu disse, mas o que é que tem? A Fabiola está aí, agora ela está estudando, voltou a estudar, vai fazer o ensino médio, eu digo a ela, você tem que fazer faculdade, você tem que ter um nível superior para melhorar de vida, porque essa história de favor e de andar pedindo não tem sentido, porque eu digo que o homem, a mulher,
Só tem sua cidadania quando trabalha, quando tem o seu dinheiro para se manter, senão vai viver de favores. Não, e depois, assim, ó, é muito bom ver uma preocupação a esse nível de uma parlamentar. Porque até hoje, todas as conquistas que foram obtidas foram através do Poder Judiciário, porque o legislador sempre se omitiu. Eu acredito que não seja por questão de ordem religiosa, de formação, não. Para mim, é medo de comprometer a sua reeleição, porque a maioria do eleitorado é conservador, é heterossexual, e eles se sentem que podem perder o seu mandato. Sabe? É pior do que se fosse, sabe, alguma convicção pessoal. Então, é muito bom, sabe, ver alguém comprometido assim. E acho que nós precisamos ter mais segurança jurídica, que só a justiça não dá, até porque a composição dos tribunais pode mudar. Aliás, há esta ameaça do presidente da República de que vai colocar no Supremo Tribunal Federal, sabe, um ministro terrivelmente evangélico. Que esse não é o critério, né? Não é o critério. A Constituição diz quais são os critérios. Não pode ser, sabe, envolvimento de ordem religiosa, e mesmo que as pessoas tenham a sua religião, isso não pode influir no desempenho da sua atividade profissional, né? Então, assim, é muito bom ver uma parlamentar comprometida, e eu acho que é isso que nós precisamos, eu acho que é o próximo passo. Eu acho que a justiça, o que tinha que fazer, temos passos muito importantes, né? Acho que o primeiro deles foi o reconhecimento das famílias homoafetivas como uma entidade familiar, foi o direito dos trans, da população trans, de mudar o nome e a identidade diretamente no cartório do registro civil. Acho que isso foi muito, muito significativo. Foi agora a criminalização da homotransfobia, né? Já que o legislador não legisla, se aplique a legislação do racismo. Então, assim, esses são marcos de muito significado, sabe? Mas, assim, ainda é pendurado numa decisão judicial. Então, assim, o que nós temos, eu acho assim, importante um movimento nesse sentido. Nós temos tramitando no Senado, tá, um projeto de lei apresentado pela Ordem dos Advogados, pelos movimentos sociais, tá? Foi elaborado durante mais de um ano o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, e foi apresentado ao Senado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas, que é muito difícil. Agora eu estava vendo o modo de falar, muito difícil de colher assinatura para uma causa, sabe, onde as pessoas dizem, não, eu não tenho nada contra, mas... eles assim, não, mas nesse seu projeto aí estou prevendo casamento? Sim. Né? Não, casamento não. E assim, e como todos os projetos até hoje que tramitaram nas nossas casas legislativas, não andam, nunca foram levados. E o projeto de estatuto está lá no Senado. A apresentação foi muito linda, o Tony Reis estava lá, aquele, olha, um companheiro da primeira linha, né, onde foi apresentado e se está buscando que tramite nas comissões. E o que acontece de uma maneira muito frequente, e o que aconteceu está acontecendo com o Estatuto, é que assim, alguém pede a relatoria exatamente para sentar em cima. Tá? Então, essa é a situação atual do... Tony, qual é o número do nosso projeto lá, Tony? Não estou lembrando agora no momento. É o 134? O Tony não está nos ouvindo? Tony está ouvindo, está colocando óculos. Não,
Eu já vou responder. Vaidoso, vaidoso. Tira o óculos, põe o óculos. Ah, sim. Primeiro, eu quero saudar essa senhora, Maria Berenice Dias. Ela é minha cegonha jurídica. Ela me deu o filho que é meu xerox autenticado, que é o meu querido filho, o mais velho, Alisson Rara de Reis. Então, a Maria Berenice, ela pode falar qualquer coisa, eu olho nela, a minha cegonha jurídica. Ela me ligou 3 vezes para eu ir lá adotar o Alisson, porque a gente não queria, porque estava muito com idade e o Alisson era muito bagunceiro. Mas obrigado, Maria Berenice. Então, eu vejo você sempre com esse olhar afetivo. Eu acho que você é uma mulher dos afetos, uma mulher... eu vejo os livros e atrás de você, mas eu vejo um coração, eu vejo um abraço. Essa mulher participou do meu casamento, das minhas bodas de prata. Ela participou do meu casamento na igreja. É uma pessoa maravilhosa. Então, assim, e aí, Tereza Nelma, com toda a história que o Luiz Motti comentou com a gente, o que nós precisamos é isto, de parlamentares como você. Porque essa mulher, a Tereza Nelma, é uma deputada, você não me ouviu no início, Maria Berenice, ela é a segunda parlamentar no Brasil com mais projetos aprovados para a comunidade LGBTI+, aprovados e sancionados. Tem muitos projetos que são apresentados, que daí tem outras pessoas que apresentam, mas depois não articulam para aprovação. Essa senhorinha, ela coloca aquele casaquinho rosa dela e um caderninho e ela anota tudo. E ela é muito querida. Então, é um desafio, Tereza. Seria muito legal, deputada, você articular com o nosso querido deputado do PSDB de Alagoas, que é advogado, para que ele nos ajude com o Estatuto da Diversidade Sexual. Eu acho que senador, isso seria... O senador. Que ele possa nos ajudar, porque ali é uma casa de parlamentar, de falar, de conversar, dele nos ajudar. E este Estatuto da Diversidade, ele contempla tudo, absolutamente tudo que a gente gostaria de ter sobre a questão dos direitos humanos. A gente sabe que nesse momento dessa ascensão, desses extremismos que está acontecendo no país, talvez não seja um bom momento, mas nós poderíamos nos articular para isso. Então, sim, o Estatuto da Diversidade seria muito importante. Tá. Ô, Tony, você tem o número? Já te passo. Tá. Eu vou dar uma pesquisa. Outra coisa, e já tem o relator? Já te passo tudo direitinho. Tudo bem, porque eu falo com o Rodrigo Cunha, que também é um aliado nosso. Exato, é com ele mesmo. Ele é um aliado nosso. Nos ajudar, Maria Berenice. Mas o que eu queria comentar... Agora é o Paulo Guerra, do Pará. Paulo Rocha. De Belém do Pará, eu já falei com ele, enfim, mas... Né, Motti? Tudo anda devagar, né? Quando eles querem, né? E assim, quando querem, sim. fazem do dia para a noite. O que eu queria dizer, Tereza, Luiz Motti e Maria Berenice, eu estava fazendo uma análise, porque a gente sempre tem que se reestruturar, a gente tem que pensar estrategicamente. Em 1992, saiu uma pesquisa do IBOP, publicada na revista Veja, que nós tínhamos apenas 7% da população nos apoiava. Hoje nós estamos chegando a quase 60% da população nos apoia. A gente tem que mudar, e o parlamento é um reflexo da sociedade, viu, doutora Maria Berenice? A senhora sabe muito bem disso. Lá, nós vamos precisar chegar a 70%, 80% de apoio na sociedade para que os projetos sejam aprovados de forma mais tranquila. E, nesse sentido, a Aliança Nacional LGBTI+, juntamente com vários técnicos e especialistas em comunicação, nós queremos nos comunicar melhor com a sociedade. Muitas vezes, a gente fala para a sociedade e essa sociedade não entende. Então, nós precisamos nos comunicar melhor. Inclusive, a gente estava até brincando que seria o gabinete do respeito.
como tem o gabinete do ódio, nós precisamos de um gabinete do respeito. Nós precisamos nos comunicar melhor. Então, já mudou o nome do projeto, não será mais gabinete, será Plataforma do Respeito, que nós vamos fazer uma série de campanhas. Todo mês será uma campanha sobre a questão da Constituição Federal, sobre os direitos, porque as pessoas têm muito medo. Por exemplo, criaram essa falácia da ideologia de gênero que pegou todo mundo de surpresa. E todo mundo agora, o STF já deu 2 ações, né? Foz do Iguaçu e Novo Gama, que a gente ganhou unanimemente. Pode, sim, discutir nas escolas o respeito à diversidade sexual e as questões de gênero. E nós precisamos nos comunicar com a população, porque colocam muito medo que nós que somos pedófilos, que nós queremos destruir a família, que nós somos loucos, que nós somos que a gente não respeita nenhuma instituição. Então, a ideia que nós vamos estar fazendo a partir, assim que termine essa epidemia, ou diminua, nós vamos fazer um grande encontro no Rio de Janeiro para discutir comunicação. Nós precisamos nos comunicar, sabe? Não é... A gente está se comunicando muito, mas eu aprendi essa palavra errática, não é que esteja errada, ela é muito vaga, então cada um chuta para um lado. Então nós vamos ter que ter um planejamento estratégico de como vamos nos comunicar para dizer o que somos, o que nós queremos e para onde nós queremos chegar. Então tem uma equipe grande que está discutindo para a gente discutir, inclusive com os religiosos. A gente sabe que o Estado é laico, mas 90% da população crê na Bíblia. E eu também creio. Eu sou um crente, eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Meu marido é anglicano. E a gente tem que mostrar isso. Tem muita gente que tem essa questão. O meu filho mais novo fala assim, tem umas pessoas que têm fé de mais, outros fé de menos, mas todo mundo tem a sua fé, o seu jeito de levar a vida. E a gente tem que respeitar. Então, o que nós precisamos é nos comunicar. Então, eu estou crendo muito nisso, então, que é a comunicação e também a educação. Eu vejo que nós precisamos educar. Educação dentro da família, educação nas escolas formais, desde a educação infantil até a pós-graduação, tem que ser discutido isso. Tem que respeitar a mulher, tem que respeitar os indígenas, tem que respeitar os evangélicos, tem que respeitar todas as pessoas. E isso, muitas vezes, não acontece. Enquanto isso, eu quero pesquisar aqui tudo direitinho para Maria Berenice, que eu não estava preparado para isso. Então, veja só. Pegamos o Tony! Ô, Maria Berenice, veja só. Então, eu fico aqui me lembrando, quando eu estive vereadora, eu era muito discriminada. Se chegasse lá na Câmara um envelope, uma correspondência lilás ou rosa, eles diziam assim, vereadora Tereza Neumann, ela que gosta disso. Não sabia nem qual era o assunto. Tá? Eu me lembro que quando a gente foi aprovar a lei sobre a questão do casal, um minutinho só, dispõe sobre o direito das pessoas que mantenham uma relação estável, homoafetiva, e a inscrição na Secretaria de Habitação como entidade familiar, nos programas de habitação popular e da outras providências. Então, eu consegui... Quando eu tinha dificuldade, vinham a mim, Tereza, pois não, você está se expondo. Não estou, não, deixa eu colocar. Aí, uma vereadora, na época, veio a mim e disse assim, olha, Tereza, eu até concordo com você. Agora, tira a palavra entidade familiar. Por que eu vou tirar? É uma família. Não, senhora, eu não vou aprovar. Tá bom, não aprovo, porque eu vou para a tribuna e vou dizer que você não aprovou. Não me exponha, eu sou gente. E como é que eu fico? Não, senhora, para mim é uma família. Mas, ó, que ela disse sim na hora, com medo de eu expor. Às vezes, são essas artimanhas que a gente tem que utilizar para alcançar um fim. Tereza, primeiro a gente tem que ter coragem, que foi o que tu tivesse para enfrentar isso. Sabe? E assim, ó, eu também venho de uma história de discriminação. Eu fui a primeira mulher a ser magistrada no estado do Rio Grande do Sul. Sabe? Nunca mulher tinha nem feito concurso, porque eles achavam que a mulher não podia ser juíza, e isso me perseguiu toda a minha carreira, né? Sempre
promovido por antiguidade, nunca ocupando posto nenhum, nunca recebendo convite nenhum, sempre, sabe, querendo me colocar nos lugares mais os piores que tinham, enfim. Então, assim, ó, eu tive assim, uma vida profissional muito difícil, muito difícil. Quando eu entrei no tribunal como desembargadora, eles disseram que não queriam que eu entrasse porque não tinha banheiro para mulher. E aí, quando eu entrei, para botar uma placa e tal, agora não vamos poder mais contar piada de mulher. Eu disse, não vou poder mais. E aí, quando eu comecei, eu fui tão discriminada que eu disse, não, gente, eu tenho que trabalhar contra a discriminação, todas elas, sabe? Por isso que eu abracei muitas bandeiras. E eu fui a primeira pessoa no Brasil para buscar assim, o reconhecimento jurídico desses relacionamentos. E todo mundo, assim, até hoje, essa semana, uma amiga minha me disse que trabalhava no tribunal. Olha, até hoje, eles ficaram esperando o dia que tu assumisse que tu era sapatão. Pelo simples fato de eu, nos julgamentos, dizer, não, é uma família, é uma entidade familiar e tal. Sabe? Comecei com isso, criei a expressão homoafetividade para tirar um pouco do ranço, sabe? Do preconceito contra a palavra. Homossexual, sexo e tal. Não, é uma relação de afeto, né? Como são as relações heteroafetivas também. Eu sei que o Motti, acho que até hoje, ele não gosta da minha expressão homoafetividade, mas ela colou. Ou agora tu já engolisse a minha expressão, Motti? Claro. Né? Eu mesmo tive uma professora que ela tinha vergonha de falar que a filha era homossexual, mas falava que era homoafetiva. Né? Eu acho... Mas o que é importante é a sua contribuição, Berenice. Juntamente com Marta Suplicy, como a Teresa Nelma, não são mulheres, né, heterossexuais que não têm preconceito e que colaboraram para a cidadania LGBT de uma forma incrível. Eu sou extremamente grato. Eu nunca discriminei, não é, nem pesquisadores que trabalham com o tema homossexualidade, porque há pessoas do movimento negro que não suportam atualmente que um branco estude temas como escravidão, África, etc. Não, a ciência não tem cor, não tem sexo, não tem gênero. O resultado da pesquisa, se for bem conduzido, independe, né, do pesquisador, enquanto categoria social, racial, de gênero, etc. De modo que eu sou muito grato, eu considero que a sua contribuição para o movimento tem sido extremamente importante. Você já veio várias vezes à Bahia, tanto que você recebeu o título do... É verdade. O Oscar Gay, não é? Que você colocou o diploma pendurado na parede e tudo. Sim, está lá até hoje. Está até hoje. Eu já tive várias vezes com você aí em Maceió, em outras cidades e outros estados, e como você, eu também tenho uma admiração e respeito pelo Messias, né? Esse jovem que nem alagoano e que tem feito maravilhas, né, para o LGBT de Alagoas, assim como foi o Marcelo Nascimento, né, o grande estruturador do movimento gay e LGBT aí em Alagoas, de modo que a gente tem mais que criar pontes, né? E vocês duas são duas grandes aliadas na nossa luta. Eu estava aqui me lembrando, quando a gente levanta essa bandeira, o quanto a gente tem que ter jogo de cintura, né? Para poder sobreviver ao meio. E quando, o ano passado, Tony Reis me procurou lá na Câmara para que eu conseguisse, ajudasse na questão das assinaturas da frente, né? E eu fui à luta, né? Acho que eu fui uma das que mais conseguiu assinatura lá para frente, não foi? Aí eu ia assim para algumas colegas, tanto mulheres como homens, dizer assim, olha, assina aqui, vamos dar essa força, vamos ajudar. E assim, Tereza, eu não posso, meu pastor, a igreja, Tereza, eu não posso. Como é que meus eleitores? É naquele ponto que a senhora
falou da questão da reeleição. Aí eu dizia assim, sim, e aí, você vai ser contra? Não, eu não sou contra, mas não posso não, Tereza, me desculpe, eu ajudo você, você é uma boa articuladora, agora eu não posso assinar. Assim mesmo, a gente conseguiu, eu assino à tarde lá, 40 assinaturas. Olha! Fui falando, depois o Tony disse, Tereza, você foi uma das que mais conseguiu. Eu disse, eu tinha que argumentar, eu tinha que falar, porque eu fico me perguntando, homem, você não mexe no meu carro, você não pisa no meu dedão, você não me incomoda, porque eu não te respeito. Tá? Gostar é uma coisa. Sim? Tony, eu queria comentar a resposta aqui. O projeto é o projeto 134 de 2018. Quem está com a relatoria é o senador Paulo Rocha, do PT Pará. Ele está parado, deitado no berço esplêndido, desde o dia 15/3/2009, na Comissão de Transparência, Governança, Controle e Defesa do Consumidor. O presidente é o senador alagoano Rodrigo Cunha. Perfeito. Então, está tudo acertado, já valeu a pena a nossa live aqui. Agora, você tem o número? 134, 134. Barra 2009? Barra 2018. Barra 2018. Está parado desde o dia 15/3. Já tem o parecer favorável do senador Paulo Rocha, do PT Pará. A assessoria dele está bem bacana, que precisa ser pautado num dia que tenha maioria na comissão. Você sabe daquelas formas de estratégias de plenário de mobilizar. E aí, indo para a Comissão de Direitos Humanos, a gente pode passar. Hoje, o atual presidente do Senado é o senador Alcolumbre, é uma pessoa muito querida, muito acessível, e ele reúne tudo. Se a gente aprovar o Estatuto da Diversidade, nós seremos igualados a uma Holanda da vida, porque ele contempla inclusive regulamenta, sedimenta todas as decisões que o STF já fez para a gente. Então, seria muito importante, e você pode nos ajudar nessa questão. Hoje mesmo, eu vou fazer uma ligaçãozinha para o nosso senador Rodrigo Cunha, que ele é um aliado também do nosso trabalho, do nosso movimento. Sim, assinou à frente. Tá? E vou pedir para ele para ver como é que a gente pode ir trabalhando essa questão. Eu queria agora voltar para a questão da educação. Tem uma pergunta, os internautas já estão fazendo as perguntas, tá? Mas eu queria colocar uma pergunta que foi feita aqui, diretamente para o Tony. Tony, será que a Aliança Nacional já pensou em pautar no Congresso, junto a deputado, uma forma de tornar possível a permanência do aluno LGBT? No ambiente escolar ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, porque há muita discriminação que chega até a expulsão deste aluno nos dias de hoje ainda, ou aluna, tá certo? Que assume a sua orientação sexual. Tá? Então, isso aqui é uma pergunta. Mas também nós temos depois um outro assunto muito importante, que é sobre emprego, sobre trabalho. Mas vamos lá para a educação, Tony. Primeiro, eu tive a honra de coordenar uma pesquisa em 7 países da América Latina e no Brasil, e que tem 3 dados muito importantes para a gente. 73% da nossa comunidade sofre bullying, sofrem discriminação nas escolas. 60% da nossa comunidade fica inseguro de ir para a escola. E 37% sofre violência física. Puxam o cabelo, empurra, bate. Esse é um dado muito significativo que a gente pesquisou no último ano.
Nós vamos repetir, inclusive, esse ano, essa pesquisa. É muito grande, então, a evasão é muito grande. O que nós precisamos talvez não seja uma lei. Nós precisamos preparar que as escolas sejam um lugar seguro para todos. Que a escola também, porque é o momento, como dizia o Durkheim, que ele fala que a escola é o primeiro momento de socialização. Então, dentro da escola, precisa os professores, as professoras, trabalhar o respeito às mulheres, os respeitos às negros e negras, respeito ao pessoal, principalmente de que mora em regiões diferentes, e também a comunidade LGBTI+. Inclusive, deputada Tereza Nelma, quando elaboramos o Plano Nacional de Educação, faço parte do Fórum Nacional de Educação, ligado ao Ministério da Educação, juntamente com o nosso deputado, à época, Ângelo Vagnoni, nós queríamos colocar que a prioridade era respeito, e nós colocamos 4 palavrinhas: gênero, orientação sexual, raça, etnia e territorialidade. São as 4 palavrinhas que são as mais que se discrimina muito no Brasil. Mulheres, questão de negros e negras, a questão LGBT e a questão, uma pessoa que mora num bairro mais afastado é mais discriminada que uma pessoa que mora num bairro mais rico. Uma pessoa do Nordeste no Sul é discriminada, muitas vezes uma pessoa do Sul, quando vai morar em outra região, é discriminada por causa do sotaque, enfim. A territorialidade, que a gente fala, preconceito de território. Pois essas palavras nós ficamos um ano discutindo na Comissão de Educação, e que nós tivemos que abrir mão dessas 4 palavrinhas, e a gente não colocou essas 4 palavrinhas porque eu gosto, porque pesquisas mostram onde há mais discriminações. Então, o que nós precisamos é que as escolas, que as universidades, que formem professores e professoras preparadas para falar sobre isso. Isso nós precisamos. E tem uma ADPF, uma DIN do PSOL no Supremo Tribunal Federal, que obriga as escolas a trabalharem a questão do bullying. E o bullying é para todas as situações, não é só com a questão da orientação sexual. Tem que ligar seu fone. Tá. Eu não faço parte da Comissão de Educação, mas aí eu pedi ao deputado Eduardo Barbosa para apresentar um requerimento sobre o bullying. Agora, eu coloco aqui para você, Tony, Luiz Motti e doutora Berenice, e me comprometo de nós realizarmos uma audiência pública com esse tema dessa evasão, dessa problemática do jovem, do aluno, tá certo? Do LGBT gay, que sofre mais ainda na escola, tá certo? Não é nem por raça, etnia, não, é pela sua orientação sexual. Então, eu deixo o desafio para você, Tony, Luiz Motti, para a gente montar, tá certo? Eu apresento, eu não tenho dificuldade nenhuma, tá certo? É um povo assim, dando cotovelada, perguntando por quê, entende? Mas a gente vai seguindo, tá? Para que a gente faça acontecer, porque não é fácil. Então, eu agora gostaria de falar com vocês sobre uma pesquisa em torno de 10 mil pessoas em todos os estados, que foi sobre agora, em abril. Por isso que a ONU fez um alerta para que os países protejam os LGBTs de discriminação ao procurar assistência médica na pandemia, que eles estão sofrendo muito a discriminação quando procuram. Aí vem o medo, né? O receio, né? Como é que eu vou me apresentar? O que é que eu vou dizer? Tá? Chego lá e digo, eu sou Maria. Não, mas aqui é o João. Eu não aceito. Então, isso acontece muito no dia a dia. E, segundo esse levantamento coletivo, que consultou mais de 10 mil pessoas nos estados, para lidar com problemas de saúde mental durante a quarentena é o maior temor. Registrado entre 44% das lésbicas, 34% dos gays, 47% das pessoas bissexuais e pansexuais e 42% das transexuais.
As taxas de depressão entre as pessoas LGBTs são maiores do que das héteros. Como nós precisamos continuar trabalhando, e por isso que a ONU fez um chamamento em abril, fez o alerta para que os países protejam as pessoas LGBTs. Então, essa é uma grande preocupação, como a ONU também, a Organização Mundial de Saúde, colocou, para proteger as mulheres. E vejam só o quanto o nosso Congresso é conservador. Tem uma lei, um projeto de lei da deputada Maria do Rosário, que eu também sou coautora, que coloca a necessidade que as delegacias da mulher, que todos os organismos, toda a rede não feche as portas nesse momento, porque aumentou muito a violência. E a semana passada era para a gente ter aprovado, mas a ala evangélica não aceitou e está se entrando num acordo, porque tem um artigo, tá certo, que eles entendiam que era para liberar o aborto. Então, são neuras, são situações que ficam se adiando e as pessoas é que sofrem. Então, vocês sabem o quanto é difícil aprovar um projeto dentro do Congresso para atender a todos os interesses daquele grupo ali distinto. Então, quando a gente vê essa situação da pandemia, quando a gente vê a questão da depressão, que aumentou muito entre o movimento, a fome, o desemprego, tem uma outra pesquisa que fala que 21% das pessoas LGBTs estão desempregadas, não têm profissão, não têm escolaridade ou algo acima disso, enquanto o mercado diz que nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas. E eu tenho quase que certeza que as pessoas da LGBTIs, eles não estão incluídos nesses 12 milhões. Então, nós precisamos mudar essa relação, dessa empregabilidade, de como nós podemos mudar essa relação. E aí, eu coloco esse desafio aqui para que vocês me dêem luz para que a gente conclua a nossa live. Não, deixa eu só fazer uma colocação, até pegando um gancho com a questão da educação que deságua no trabalho, que é, sim, por exemplo, e aí eu acho assim, deste segmento, a população trans, que tem uma identidade mais visível, né, porque tem a questão comportamental, são as mais discriminadas, por exemplo, na escola, né, que tem a questão, em primeiro lugar, em casa, né? Porque quando o filho diz que é gay, a menina diz que olha, não vai contar para ninguém e tal, mas o trans não tem como, né? Ela transcende a isso, ela se apresenta. Então, assim, há um número muito expressivo de simplesmente expulsão dos filhos de casa, né? Eles não têm para onde ir, jovens ainda. Eu tenho um amigo meu com 12 anos foi expulso de casa. E assim, e na escola também são os alvos de um bullying maior. Começar até pela questão do banheiro, que isso até hoje não está solucionado. Tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal que está há 4 anos na mão de um ministro que sentou em cima, né? E tal, já fui falar com ele pessoalmente, até eu me dou com ele, disse, olha, é o ministro Fux, e disse, mas e aí aparece lá um homem assim, vestido, eu me identifico como mulher, vou entrar no banheiro pedir. Disse, não, você é a pessoa que se apresenta, é assim, eu disse, depois de 4 anos ele não tinha noção do que é, né, essa identidade. Então, assim, então, são pessoas com baixo nível de escolaridade, né? Então, assim, aí, como é que entra no mercado de trabalho? Não entra. Então, aí depois assim, acusam que é um segmento, não, mas se dedicam à prostituição. Por quê? Porque não tem como sobreviver. A família não aceita, não tem onde morar, não tem nada, não tem onde trabalhar, não tem nada. Sabe? Então, assim, também não conseguem entrar no mercado de trabalho. Sabe? E depois, assim, cada vez mais, o mercado de trabalho está exigindo qualificação das pessoas. E como essas pessoas não têm qualificação, elas não têm como participar disso. Então, acho que assim, precisa um olhar muito de perto, um olhar muito atento, né, com relação a estes segmentos.
tá? Principalmente segmentos trans. E eu até já te adianto que no Estatuto da Diversidade Sexual tem garantia de vagas nas universidades para o segmento trans, também uma garantia de um percentual de vagas no serviço público e um incentivo às empresas privadas que empregarem uma percentagem, principalmente da população trans, que eu acho que é a que mais necessita desse tipo de aprovação, porque gays, bissexuais e lésbicas é mais difícil de, vamos dar uma garantia e tal pela afirmativa, é mais complicado. Então, acho que a população trans é a que acaba se reportando. Então, um é a causa e o outro é a consequência. Verdade. Tony? Nós já estamos caminhando para o final. Aqui a assessoria está dizendo que eu já estou passando do tempo. Então, que vocês coloquem as considerações finais, tá certo? Para que a gente dê encaminhamento, tá? Dessa nossa live. Primeiro, hoje tu fizesse o dia feliz de toda essa pandemia, ter tido a oportunidade de conhecer, ver toda a disponibilidade, sabe? Essa tua sensibilidade, eu acho que é disso que a gente precisa no mundo. Olha, hoje nós precisamos de mais Terezas em todos os postos, em todos os cantos. Parabéns, Tereza, continua sendo assim, essa pessoa tão importante. Obrigada. Tony ou Luiz Motti? Luiz Motti está pensativo. Eu queria dizer que foi importante esse nosso debate. 3 pessoas que quatro que somos do movimento, né? 2 por dentro e 2 simpatizantes, aliados, né? Nós não fazemos discriminação de gênero, de sexo, de orientação sexual, de modo que quanto mais Berenices e Tereza Nelmas se sensibilizarem de que realmente os gays e, sobretudo, as travestis constituem a minoria social mais discriminada porque apanham em casa. Um negro não apanha por ser negro, da sua mãe negra. Um judeu não apanha, não é humilhado por ser judeu em sua casa. Mas a travesti, o gay, a lésbica, sim. Sofrem bullying, sofrem espancamento, sofrem humilhação com todo insultos, etc. Às vezes, morte. Há casos de pais, de padrastos que mataram o filho porque estava lavando louça ou porque achava que o filho de 2 anos, de 3 anos, tinha jeito de gay. Tem registro desses assassinatos cruéis. De modo que, muito obrigado, Nelma, muito obrigado, Berenice. Nós precisamos de vocês para continuar nossa luta por um mundo melhor. Porque, como dizia o poeta Fernando Pessoa, ele próprio bissexual, meio no armário, né? Ele dizia: o amor que é essencial, o sexo, um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. Muito obrigado. Tudo bem. Primeiro, Tereza Nelma, você mora no meu coração, nesse condomínio que é o meu coração, porque aí já está o Motti e a doutora Maria Berenice Dias, a desembargadora maravilhosa, que eu quero sempre ser seu amigo, viu? Adoro você. Então, é muito legal você convidar pessoas que eu gosto, porque é muito legal, a gente conversa de forma muito tranquila. Eu acho que nós temos, primeiro, o que eu saio daqui, de a gente nos articularmos e é sempre legal a questão do Estatuto da Diversidade, o projeto 134/2018, falar com o senador aí, que é presidente da comissão, para a gente desenterrar e colocar para discussão e fazendo essa questão. Também me comprometo em ajudar a construir para a gente fazer assim que passar essa epidemia, que vai passar com certeza, se a gente seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.
Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, nós estamos super bem, a gente está todo mundo usando máscara, está uma maravilha. Você, da porta para fora, qualquer pessoa pode multar. Então, todo mundo está se cuidando e está super tranquilo a epidemia na cidade de Curitiba. Então, vai passar. Vamos fazer uma audiência pública sobre as questões de educação e também a questão da empregabilidade. Nesse sentido, a Aliança já abriu um diálogo com 88 empresas. Eu acho que é importante chamar o Reinaldo Bugarelli do Fórum das Empresas LGBTI. São as maiores empresas PIB do Brasil, para que a gente possa fazer uma audiência bem interessante. E também nós estamos, doutora Berenice Dias ou Luiz Motti, também está convidado, nós vamos fazer uma coleção, a Aliança já conseguimos o recurso, vamos fazer uma coleção de 22 manuais. Conforme nós fizemos um manual de comunicação, vamos fazer um manual de empregabilidade, um manual de saúde, um manual de direitos, um manual para ensinar as pessoas. Porque muitas vezes, uma das coisas que eu aprendi isso com o ditado judeu, não pare de reclamar da escuridão, acenda uma vela. Então, eu quero acender uma vela. Então, sistematizar todas as informações dos temas. São 22 temas. A gente vai fazer um manual de 100 páginas, porque kit gay é coisa do Bolsonaro. Nós queremos uma Barça gay. Vamos fazer um trabalho bacana, já tem os grupos constituídos com a academia, com ativistas, com as empresas. Vamos fazer um trabalho muito bacana de sistematizar a mote. Então, a Maria Berenice será uma das leitoras críticas. Eu até recomendei, você será uma das leitoras críticas do Manual de Direito. O mote, eu quero que ele revise formas de ativismo. Nós queremos fazer o ativismo teu, Maria Berenice, do mote, da Tereza, tudo isso nós queremos fazer a nossa Barça LGBTI+. Então, já temos o recurso, vai ser um pacotinho. Então, cada manual terá 100 páginas, papel couché, tudo colorido. Então, a coisa vai ficar super bonita, tá muito bacana. Depois nós podemos conversar. Então, assim, muito obrigado, Tereza Nelma. Obrigado à tua assessoria. Obrigado ao Marcelo Nascimento, ao Messias Mendonça, toda a tua equipe do gabinete, que sempre me tratam muito bem. E vamos juntos vencer. O que nós queremos é respeito, não queremos destruir a família de ninguém, queremos preservar a nossa família com amor, carinho e afeto. Grande beijo. Um abraço para vocês. Um abraço. Que você tenha me feito um convite para nós, para que meu gabinete, a gente fizesse junto com você, com a Aliança, sobre a publicação daqueles pareceres sobre a criminalização do LGBT. Não estou esquecida. Mas então vamos lá. Olha, inclusive, o presidente está super interessado, viu? Pois é. Não estou esquecida. Você, quando estiver pronto, você vai me acionar que eu estou junto. Tá certo? Muito bem. Tá jóia. Ótimo. Grande abraço. Então, vamos caminhando agora para finalizar a nossa live. Não esquecer que ontem foi o dia 17 de maio, o Dia Internacional, Nacional, Municipal contra a Homofobia, não é? E que eu quero por isso que nós estamos também fazendo essa live agora, e agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, e o Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas de Palmas, Tocantins, está nos acompanhando, Quadrilha Junina Renascer do Sertão Arapiraca, que tem dançarinos trans, pessoas acompanhando do estado do Pará, Brasília, além de toda Alagoas, Gilmara Farias, que eu quero agradecer, que é a nossa intérprete de Libras, tá? Que aí eu estou possibilitando a acessibilidade para os surdos. Um agradecimento especial para o Roberto Silva, o nosso Beto, professor e grande militante LGBT em Alagoas, a Rose e Isaac, que também acompanham a nossa live, que também são grandes companheiros e que eu tenho o maior respeito, a Narelli, nossa assessora e toda a equipe, a Adriana, enfim, a todos que colaboraram. Muito obrigada a todos vocês por dar essa oportunidade. Muito obrigado.